Sejam muito bem-vindos, irmãos, a mais uma noite. Eu sou o Nando. Quero agradecer a presença de todos aqui, todos que ainda continuam conosco, aqueles que entraram nos grupos. Fico feliz por tê-los conosco, tá bom? Essa é mais uma aula que vai se iniciar agora, mas não antes de pedirmos a presença do nosso Criador conosco. Oremos. Senhor, nosso bom e querido Pai Celeste, eu te peço pelas misericórdias do Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e assim estar aqui conosco, presente com cada irmão deste grupo, que o Senhor possa nos apartar de todo e qualquer mal, todo e qualquer achismo, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e abençoe também o palestrante, nosso irmão Paulo Mufarrege, que tem doado o seu tempo, o seu conhecimento em prol da sua causa. Que tudo seja na mais perfeita ordem, eu te peço isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nossos cumprimentos a todos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de juntos estarmos aqui, não é? Mesmo que de forma online, mas reunidos para estudarmos o assunto sobre música. É importante salientar que nos dias atuais, apesar de tantas ciências e de tanto conhecimento vasto a respeito de música, cultura, estética, enfim, nós temos uma riqueza vultuosa de conteúdo. Mas a grande questão é que muita coisa se corrompe, não é? Existe uma deturpação gigantesca, não é? Em diversas áreas do conhecimento. Muita coisa é deturpada na área de psicologia, muita coisa é deturpada na área de nutrição, não é? E na área da saúde em geral, e na área da música e cultura não seria diferente. Tem muita gente falando de música na internet, muita gente mesmo, muita gente capaz, não é? Dotada de bastante conhecimento, estudo, pesquisa. Mas quando a gente vai pesquisar em busca da verdade, né, de poder encontrar a verdade, a gente se depara com uma dificuldade tremenda, porque muita gente deturpa, não é, ao seu bel prazer o conhecimento, manipula o conhecimento, não é? E hoje você garimpar a verdade em todos os aspectos da ciência humana, não é bastante difícil, muito complexo. Você precisa pesquisar muito, mas muito. E é por isso que as grandes pesquisas levam anos, porque você precisa comparar, você precisa ver, rever novamente, tomar opiniões de diversos outros especialistas, para que você possa então montar o teu conceito, porque é assim que os conceitos vão ocorrendo. Você compara aqui, você confronta ali, pesquisa, não é? E você vai montando aquele conhecimento. Nós estamos tratando de música no aspecto científico, tecnológico e espiritual também, não é? Temos observado através dos estudos científicos e logo mais vamos colocar as fontes para que vocês possam depois comprovar, estudar, ampliar, não é? Ver se as coisas que temos falado são de fato assim, não é? Para que possamos ter uma convicção maior. Nós temos abordado nesses dias que se passaram como que a musicologia, que é a ciência responsável ou que abrange todas as demais ciências que estudam música, os efeitos sonoros, a antropologia musical, a estética musical, a história da música, composição, a técnica pedagógica musical. Então, a musicologia
é uma gigante que estuda e amplia todas as áreas da música. E nós temos visto alguns conceitos já abordados aqui nestas falas a respeito do que a musicologia aponta como sendo o que é música, não é? Na parte histórica, como se processou o processo de evolução musical. Enfim, nós temos abordado alguns assuntos que são importantes para que no final a gente vá montando o quebra-cabeça das coisas. Ontem nós estudamos sobre ruído, vimos o que é o ruído e vimos que Deus se incomodou com o estilo de música que estava sendo apresentado a ele, pelo fato de que, além da música não ter aquilo que lhe agradava, não é? No aspecto estético, no aspecto talvez rítmico, não é? A música ela estava extrapolando determinados fatores que estavam desagradando a Deus, não é? E por isso, então, em Amós 5:23, ele então menciona, não é? E a tradução do termo estrépito, não é? É barulho, ruído, etc. E isso nos remete à música atual, não é? A música atual hoje ela é muito cheia de ruídos, muito cheia de sons estranhos, não é? Então, quer dizer, isso tudo faz com que aquilo que nós temos dito, que a história volta a se repetir, seja mais contundente. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o som, não é? Porque vimos ontem a respeito do ruído, não é? Como que o ruído se propaga, a frequência com que ele se propaga no ar. E a diferença básica entre o som e o ruído é que o som ele é propagado com ondas, não é? Ondas que estão nas moléculas do ar. Então é uma onda mecânica que se propaga, não é? E ela pode utilizar tanto elementos sólidos, líquidos ou até gasosos. O som, ele é algo que é agradável ao ouvido, não é? E é muito interessante que quando a gente arreda um móvel da sala ou da cozinha, um móvel da casa, eu não sei se já repararam, mas acontece de, ao arredar aquilo, não é, a ocorrer um atrito com o chão, com a lajota, com o revestimento ali, e produzir um som. Veja, não é ruído, um som. E para muitos é até possível depois correr para o instrumento musical e até checar que som é aquele que foi feito, né? A gente brinca muito disso aqui em casa, não é? E acontece às vezes também de uma porta que está um pouco enferrujada, você move ali e ela causa um som também, não é? Ruído. O som que está intrinsecamente na natureza ou aleatório, não é? Quando um atrito ocorre, etc., ele obedece, não é? Uma lei, não é? Que é a lei da propagação. Quer dizer, o som jamais pode ser confundido ou misturado com ruído, porque o ruído é algo completamente antagônico ao som. O ruído ele é desagradável e o som ele é agradável. Fazendo um pequeno trocadilho aqui, uma descontração, a música, não é? O conceito clássico de música, que a música é a arte de combinar os sons, né? Resumidamente, assim, que a gente vê na literatura e nos conceitos clássicos. Mas hoje, o que nós vemos na música contemporânea, hoje, nos nossos dias, não é? Seria o desastre de combinar os ruídos, não é? O desastre de combinar os ruídos. Então, a música hoje é muito carregada de barulho mesmo, não é? E é por isso que a música moderna, a música contemporânea, ela está atrelada a inúmeros fatores negativos para a saúde,
psicológica, neurológica, não é? Comportamental das pessoas, porque ela é uma música que conspira, né? Que ela concorre, né? Para esses efeitos negativos. Nós vamos abordar um pouco sobre etnomusicologia, que é uma ciência também, um dos ramos da musicologia, que estuda a antropologia musical, ou seja, as manifestações culturais, não é, de povos, a música que é oriunda de determinada região, não é, como ela influencia aquele povo, aquela nação. Então, essa ciência ela nos dá elementos também para que a gente possa construir, não é, toda uma visão maior do que seja a música, qual a influência da música, qual o papel da música, por que ela foi criada para aquele povo, de onde que vem determinados instrumentos, e a gente vai utilizar a etnomusicologia para abordar uma manifestação musical que é muito pertinente em razão do ritmo e dos instrumentos que esse estilo de música utiliza. Nós vamos estudar e analisar, depois os senhores vão entender o porquê que é pertinente este assunto, sobre etnomusicologia e a percussão. É um assunto que para muita gente se torna polêmico, né? Alguns dizem que é polêmico, etc. e tal, mas ao estudar de forma técnica o assunto, do jeito que nós vamos tentar abordar aqui, fica mais fácil a gente entender a origem dessa manifestação, o seu uso, o seu emprego, não é? O seu papel dentro da música, não é? Então, nós vamos iniciar a abordagem por este ângulo. A palavra batuque nos remete à baqueta, não é? Aquele instrumento de madeira e alguns de outros materiais utilizados na bateria para tocar o instrumento, não é? E a etimologia da palavra batuque, de onde se originou, ela na verdade é uma religião, não é? Afro-brasileira, né? De culto dos orixás. E nós encontramos muitas manifestações destas em alguns estados brasileiros, né? Na Bahia é um deles, né? No Rio Grande do Sul, e também nos países vizinhos como Uruguai, Argentina, Bolívia, enfim, em vários lugares, também na própria África, é claro, não é? E essa religião ela é oriunda da África, não é? Então, o termo batuque vem de uma cerimônia religiosa onde se evoca espíritos e etc, não é? Então a manifestação, a vertente etimológica da palavra é esta, não é? Dentre os vários instrumentos de percussão, o mais completo de todos é a bateria, né? E ela enfatiza a acentuação rítmica, né? A bateria ela chega a ser o instrumento que mais vibrações faz de qualquer banda, né? Ela chega, né? E os outros instrumentos, se não forem adequadamente microfonados, ela rouba a cena, porque ela é bem forte, né? Bastante forte. E esse instrumento, não é? Ele é a reunião mais um pouco técnica dos antigos tambores, dos antigos instrumentos de percussão que eram tocados em separado e que eles foram
de forma engenhosa, né, para quem elaborou, colocar os instrumentos de vibração mais agudas em cima, os mais graves embaixo, no médio, e ali você consegue então executar o trabalho passeando por diversas alturas, né, das vibrações, né, não dos ruídos que a bateria produz. Então, desde o prato até o instrumento mais grave, quando você utiliza toda uma versatilidade de movimentos, você então consegue elaborar todos os ritmos possíveis. Mas o que nós podemos estudar sobre os ritmos, não é? Nós agora vamos acompanhar inúmeras declarações a respeito do ritmo e o que é que acontece. Então, especialistas da área de psicologia, do ritmo, etc., dizem que os ritmos musicais afetam tanto o nosso coração quanto a nossa mente. Uma maneira de excitar a série de sentimentos agitados, tensos, excitados e às vezes sexuais. É através de ritmos insistentes, não é? Marcar o ritmo com a bateria pode produzir estes efeitos poderosos, porque impulsionam os ritmos elétricos do cérebro. Isso está nessa literatura de psicologia, que é uma revista muito conceituada, não é? E esse conteúdo está nesse material. O ritmo exacerbado de tambores, né, de percussão em geral, libera uma série de hormônios que estimulam e que excitam, né, de forma sexual. E essa pesquisa foi feita por Joshua Lewis. Ele é escritor e professor musical, compositor especialista em psicoacústica. Estudos como o da música afetam os seres humanos. Então, esse livro também é muito interessante, muito esclarecedor sobre o assunto. Especialistas afirmam que não há como fazer nenhum tipo de ritual sem tambores. O tambor ele é essencial, né, o instrumento de percussão, para ser um pouco mais abrangente, ele é fundamental para criar uma monotonia cerebral, um transe para que você encontre o caminho do êxtase. Assim como cada estilo musical tem o seu objetivo, entenda que a música é uma linguagem, e essa linguagem, ela traz uma mensagem. E cada música, né, carrega uma mensagem. A música folclórica traz uma mensagem sobre algum conto, não é, de ninar, não é, contos do folclore ou nacional ou internacional, etc. Então, ela tenta passar essa mensagem, não é? Passear ali, a música permeia por intermédio de cantigas de roda e contos, não é, criados aí do folclore. A música popular tem a ideia de passar a mensagem de êxtase, não é, entretenimento, sentimentos triviais, banais, puro mesmo entretenimento, não é? E a música erudita, ela passa a mensagem de inteligência, racionalidade, comportamento refinado, não é? Então, quer dizer, cada música tem um objetivo diferente, não é? Cumpre o seu papel. E os ritmos de tambores, como nós vimos, ele também tem o seu papel fundamental,
que é fazer o trabalho do entorpecimento da mente, levando a mente num estado hipnótico, né? Semelhante ao transe. Nós sabemos que a grande maioria das bandas de rock tiveram ou tem, né, ligações com o sobrenatural. Isso é fato, isso está aí para quem quiser pesquisar e comprovar, não é? E muita gente, eu separei só o depoimento que vocês vão ver agora, que fala que o corpo pode se tornar um canal para a deidade, e os tambores são os aceleradores de todo o processo. Então, se o especialista está dizendo isso, né, então veja que uma coisa vai comprovando outra. A ciência mostra exatamente pela psicoacústica, pela psicologia do som, o que é que cada vibração... Queridos, entenda que o som do teu micro-ondas, aquele bip do micro-ondas, não é aleatório. Aquilo ali é estudado para ver em qual frequência de nota musical o bip poderia ser estabelecido para te chamar a atenção. Então tem a frequência certa. As buzinas do carro não são também aleatórias. Foram estudos que pesquisaram qual é o tom, não é? Como ela pode chamar mais a atenção do pedestre, não é? Ou de outro motorista. Quer dizer, nenhum som exerce uma função aleatória sem que haja um propósito por trás daquilo ali, não é? Então é muito importante nós entendermos e analisarmos que tudo exerce uma função, tá? E a percussão, ela trabalha esse canal, torna o corpo, o nosso corpo, o corpo de quem escuta, né, vivencia esse estilo musical, né, de percussão, de bateria, como se fosse um veículo onde as deidades, que são entidades, se comunicam. Os especialistas dizem, todos em uma só voz, que a percussão é a forma ideal, tá, de conduzir a pessoa para um transe. E é interessante que esse ritmo percussivo e bastante acentuado, ele causa uma dependência, não é? E a pessoa acaba gostando daquilo porque o cérebro elimina, não é? Emana hormônios, né, que fazem com que a pessoa goste daquilo ali. Então cria-se um círculo vicioso, não é? E você acha que a música ruim, ela também teria que ter um som tão ruim assim? Não, ela tem que ter uma atratividade, né? Tem que ter algo que seja envolvente para atrair. Então, as batidas e o jeito que o ritmo é colocado é encantador. A pessoa se envolve naquilo ali e vai causando aquele vínculo, né? O gosto vai sendo conduzido para esse estilo de ritmo e música. A gente costuma ouvir a frase de contra fatos não há argumentos, né? E eu aqui falando para vocês é uma coisa, e vocês ouvirem um depoimento de um fato real que aconteceu, arrasta mais multidões, né? O pastor David Gate é um missionário, né? E ele conta uma história bem interessante, que depois a gente vai deixar o link para que vocês acompanhem, não é? A história. Conta que ele chegou numa certa igreja para dirigir a mensagem, e havia um pianista tocando uma música lindíssima, instrumental no seu piano, uma música magnífica. E o pastor, ouvindo aquela música ali, meditando, não se conteve e chegou até o pianista, e disse: mas que música bonita, que forma bonita de você executar o piano,
algo assim majestal, né? Bem, assim, magnífico. E aquela pessoa disse, por trás dessa minha maneira de tocar existe uma história, pastor. Eu conto para o senhor, mas eu prefiro que o moço tire a câmera, eu não quero ser gravado. O pastor então fez o sinal para o cinegrafista dele, e ele então começou a falar. E disse, minha mãe foi acometida de uma doença muito grave. E essa doença quase acabou com a vida dela, né? Ela ficou numa situação muito complicada, né? Não falava, só ficava na posição fetal. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse que se Deus curasse a minha mãe, né, eu consagraria meus dedos, minhas mãos para tocar louvores a Ele, né? E ele então fez o propósito com Deus e, passando-se os dias, uma pessoa chegou na casa, né, tocou a campainha, desceram para atender e era uma enfermeira, não é? E pediu para olhar a mãe dele no quarto. Chegou com uma seringa, não é? E disse que precisava aplicar aquela medicação nela. Eles mostraram o caminho do quarto, aquela pessoa subiu, não é? E fez a aplicação daquela medicação, deixou a casa e foi embora. E no outro dia, ouviu-se barulho na cozinha, panelas. Era a mãe daquele jovem que estava completamente curada, já fazendo os afazeres da casa, já um de jejum ali, delicioso para a família. Ele então cumpriu com Deus o propósito. Começou a estudar música, estudou piano, não é? E aprendeu a tocar um piano magnífico, maravilhoso. E aquele jovem foi cada vez mais se tornando conhecido, tocando, etc, né? E ele então estava se preparando para fazer mais um dos seus recitais, não é? E entregando os cartazes, não é, para vários lugares. E ao entregar os cartazes, ele se deparou com uma moça estranha, com os olhares assim, meio que com os olhos com chamas de fogo, algo assim bem estranho mesmo, não é? E ela havia afirmado que as músicas que ele tocava ela não conseguia escutar, não conseguia, não é? Enfim, a história toda você vai ver no vídeo com mais detalhes. E eu separei algumas frases assim importantes e marcantes destes fatos que ocorreram. Aquela moça era uma satanista muito conhecida e ela ia à igreja. E aquele moço se surpreendeu com ela dentro da igreja, não é? Ele disse, mas eu não entendo, aqui dentro você disse que a minha música vocês não suportavam, né? Você não suportava o som daquela minha música, e como que vocês conseguem vir aqui à igreja, não é? Vocês estão aqui na igreja. E ela disse, estas músicas que a gente ouve aqui dentro não nos incomodam. Nem um pouco, né? Mas quando nós ouvimos essas músicas que você toca no seu piano, nós não suportamos, e aí temos que sair. Você veja como a música que nós temos utilizado hoje, como música supostamente de adoração, tem feito com que o inimigo se torne, se sinta em casa, se sinta tranquilo ali dentro.
né? A música, ela tem o poder de repreender o mal, de fazer com que o mal vá para bem longe, né? A boa música, a música adequada faz isto. Mas a declaração dela foi bem clara, né? Não, aqui nós nos sentimos bem, não há nenhum tipo de problema, né? E ela apontava assim, dando as costas sem olhar para trás: olha, aquele ali é nosso. E aquele líder lá se estribuchou no chão, babando. Depois ela apontou para o outro lado do lado: aquele também é nosso. Dentro da igreja, isso. Eu não estou dizendo que isso aconteceu em lugar público, foi dentro da igreja, dentro do prédio da igreja. Então ela deixou claro que quando ouviam os hinos, aquelas músicas maravilhosas que o jovem aprendeu a tocar, eles não suportavam e tinham que sair. Você não acha que essa é uma pista importante para nós começarmos a pensar? Não é algo importante? Nós estamos acostumados a achar ou pensar que a igreja é o lugar onde o meu gosto tem que prevalecer, o teu, daquele outro, daquele. Que a igreja é um lugar onde eu vou exercer a minha vontade. Aquilo que eu acho bom para mim, aquilo que o meu ouvido gosta. Aquilo que eu fui acostumado a ouvir desde a infância. Não é? Mas e se isso não for do agrado de Deus? E se a música de adoração não tiver nada a ver com esta que a gente acha que tem? Então é um caso que a gente precisa pensar, porque essa história é um depoimento, é um documentário bem nítido, para a gente começar a pensar que a música ideal para eu utilizar no meu dia a dia é aquela que deixa o inimigo bem longe. É aquela que deixa ele longe do alcance de me trazer tormentos, tentações, os intempéries da vida. Então, a música mais ideal é aquela que o deixa bem afastado de cada um de nós. O inimigo ficou tão preocupado, porque ele fica preocupado mesmo, quando alguém toca corretamente, quando alguém canta corretamente, quando alguém tem a luz, né, o discernimento sobre que tipo de música é, ele persegue, ele fica muito preocupado com o ministério dele, porque ele sabe que almas serão alcançadas quando você mostra, ensina, compartilha aquilo que é importante sobre a adoração e que abre os olhos da pessoa e que a pessoa então começa a encontrar a frequência correta de comunicação musical entre ela e Deus e entre Deus e ela. Ele ficou preocupado de tal maneira que o objetivo daquela moça estar lá na igreja foi para fazer uma proposta para ele. E a proposta foi: se tu puseres um pouco de ritmos de rock, jazz, blues, ouça bem o que eu estou te dizendo. Eu fiz questão de colocar em slide para poder documentar isso. Se tu puseres um pouco de ritmo de rock, jazz, blues nas músicas que tu toca, se tu mudar o teu estilo de música, se tu passar a tocar de uma forma muito mais contemporânea, se tu começar a tocar músicas dos estilos dessas das baladas que a gente ouve, que o povo já está acostumado a ouvir, eu te torno o homem mais rico de Montreal. Você vê que promessa aí, que tentação, não é? Saiba que a maioria das histórias dos grandes roqueiros e grandes mestres, vamos dizer assim, da música, do jazz, do blues, tudo são ligados a vínculo com pacto satânico. Me ajuda aí, porque isso aí é fato histórico. Você pesquise, por gentileza, e veja que as histórias não mentem. Elas contam que essas pessoas faziam pacto e fazem até hoje. Artistas, não só da música, mas atores, né, cineastas e toda essa gente que trabalha com entretenimento fazem
pactos diretos com o príncipe das trevas. Ele lhe promete poder, riquezas e fama. E este jovem foi assediado pelo inimigo por meio da sua agente dentro da igreja. E o que ele pediu? Está aí no slide, está lá no documentário. Pediu para que ele usasse ritmos híbridos das formas jazz, blues e as suas correlacionadas. Você entende, meu querido irmão, onde nós queremos chegar? Quer dizer, o inimigo se incomoda e ele não suporta, porque a música se torna para ele um cavalo de Troia, para que ele possa entrar por meio dela. Se você toca uma música na frequência, do jeito que ele gosta, ele se sente à vontade, ele se sente convidado para estar no teu carro contigo, dentro do teu celular, né, do teu computador, da tua igreja, por onde quer que você vá. Se você usa música inadequada, você está convidando o inimigo a estar com você. Então nós precisamos pensar, né, a respeito disso. Como o inimigo não se deu bem na promessa, ele então veio com a ameaça, não é? Uma ameaça bem contundente, não é? Disse que, abre aspas, se tu continuares tocando esse tipo de música, eu vou te matar. Você ouviu agora, hein? Quer dizer, o inimigo não suporta, ele fica sem poderes, ele fica completamente enfraquecido pela ressonância dos sons celestiais, dos sons aprovados por Deus, da melodia politicamente correta, da harmonia muito bem elaborada e bem consonante, não dissonante. Eu disse consonantes, acordes belos, muito bem empregados. Existe um conteúdo vasto aí de harmonia funcional aplicada à música erudita, maravilhoso. Você que é músico, que está me ouvindo, que acha que a música só fica bonita se eu colocar acorde dissonante, você está redondamente enganado, querido. Você está enganado, muitíssimo. Porque a harmonia erudita, aquela que dispensa a dissonância, a desorganização grupal das notas musicais, aquela que agride o ouvido. Você está dizendo, agride o meu ouvido? Não, não agride, eu acho lindo demais. Lamento, né? Mas nós precisamos refinar os nossos gostos, né? Então, nós precisamos entender que essa música, a música correta, ela ameaça o inimigo, o reino das trevas, porque essa música é poderosa. Foi por isso que Lutero foi vencedor, utilizando a música correta, compondo música correta, não é? Como sendo o seu braço direito para a propagação da mensagem que ele havia recebido da palavra de Deus, do Deus eterno. Nós estamos chegando ao fim das nossas considerações para hoje. Eu faço voto de que nós meditemos em tudo que foi falado hoje. Eu, para mim, considero a aula de hoje uma das mais importantes, né? Se desse algum problema, o seminário não desse continuidade, nós podíamos muito bem encerrar hoje, porque ficou bem claro. O inimigo de Deus, na fala dele, ele acabou dando um depoimento que serviu para nós. Quer dizer, ele não mandou dizer, ele mesmo disse. Primeiro ele falou que ele não suporta a música adequada a Deus, a música correta para Deus. A música de adoração, ele não suporta. Segundo, ele sugere que a pessoa coloque um pouco de ritmos contemporâneos. Terceiro, ele vem e diz que se a pessoa não parar com aquele trabalho, ele vai matar. Não é?
E nós sabemos no final da história que ele não conseguiu fazer isso, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra? Querido, quem sou eu, não é? Para fazer com que você entenda. Não. Eu rogo ao Santo Espírito que nos dê entendimento, que abra a nossa mente e abra o nosso ouvido. Nós precisamos, ouça bem, de um ouvido sobrenatural para distinguir entre o que é sacro e o que é profano. Porque é impressionante como eu vejo gente PhD em música, gente com muita cultura musical, porém sem o discernimento da vontade de Deus a respeito da boa música. Então, você pensa que é tão fácil assim chegar nas conclusões que a gente está chegando aqui? Foi fruto de muita pesquisa, muita oração, para que Deus pudesse nos dar o discernimento adequado. A gente ainda vai ver textos, né, interessantes em outras aulas, mostrando que a sabedoria humana ela acaba não sendo nada se nós não pedirmos discernimento ao Espírito Santo para poder distinguir entre o certo e o errado. Não é? Que Deus te abençoe e nos guarde e que possamos cada vez mais estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Que da porta da igreja para dentro cale-se o homem, sufoque-se todas os desejos humanos e seja feita unicamente a vontade de Deus. Para que milagres aconteçam, para que a igreja seja edificada e incrédulos beneficiados e alcançados. Eu vou deixar agora para você as referências desde as primeiras aulas, não é? Até então, para que você possa estudar, ampliar os seus conhecimentos e encontrar veracidade naquilo que estamos tentando transmitir para você. Que Deus te abençoe. Nós agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso bom e querido Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem tirado das trevas e trazido para a sua maravilhosa luz. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor não permite que os Teus servos fiquem na cegueira, que o Senhor continue nos cobrindo e nos trazendo a luz necessária para que possamos enxergar o caminho correto, que o Senhor possa retirar de nós todo o espírito de soberba, tudo aquilo que nos impede de encontrarmos o caminho exato e de talvez percebermos que estamos errados em muitos de nossos caminhos. Peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar esta semana que se inicia. Abençoa cada irmão, cada família que está aqui representada em nome de Jesus. Amém.